Olá galera, eu sou o professor Anderson Mariquito do campus de Aracruz e na aula de hoje aqui nós vamos falar sobre genética de populações, principalmente aqui dando enfoque aqui ao equilíbrio de Hardy-Weinberg. O que vamos abordar nessa aula aqui? Os conceitos básicos, como que a gente calcula aí a frequência gênica, a frequência de um alelo. Então, a partir de agora, todas as vezes que você vê um F azão, por exemplo, isso aqui não é uma função matemática, isso aqui é a frequência do alelo azão. Quando você vê aqui F azinho, a frequência do alelo azinho. A gente vai abordar também frequência genotípica, então lembra de genótipo. Então, por exemplo, frequência do indivíduo azão-azão, a frequência do azão-azinho, a frequência do azinho-azinho, a frequência de genótipos. E vamos abordar aqui o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, primeiramente aí, como que a gente calcula a frequência de um alelo? Então, vamos a um exemplo aqui. Em uma população com 500 indivíduos, 300 indivíduos são azão-azão, 160 indivíduos são azão-azinho e 20 indivíduos azinho-azinho. Então vamos lá? Um minutinho, para o vídeo aí, tenta calcular aí pra gente como seria a frequência do alelo azão e como seria a frequência do alelo azinho. Já voltaram? Então vamos lá. Vejam bem, 500 indivíduos, cada indivíduo possui 2 alelos. Tanto o indivíduo azão-azão, como o indivíduo azão-azinho, como o indivíduo azinho-azinho. Logo, 500 indivíduos, nós vamos encontrar aqui 1000 alelos. Como que a gente calcula, então, a frequência do alelo azão-azão? Nós temos 300 indivíduos azão-azão. Então, se são os 300 indivíduos azão-azão, nós temos 320 azão vezes 2. 320 azão, nós temos então vezes 2, 640 alelos azão aqui. Então, 320 indivíduos azão-azão, isso nos dá 640 alelos azão. 160 indivíduos azão-azinho, então são 160 que tem apenas um azão. Nos dão 160 alelos azão. 160 mais 640 me dá 800 genes azão, sobre um total de quanto? Sobre um total de 1000. Logo, a frequência do alelo azão seria 0,8 ou 80% ou 800 por 1000, certo? Como eu calculo aqui então? Coisa então muito simples de se fazer. Como se calcula aqui então a frequência agora do alelo azinho? Como que a gente calcula aqui essa frequência do alelo azinho? Então nós temos 20 indivíduos que são azinho-azinho. Logo eu tenho aqui 20 indivíduos vezes 2 alelos azinho-azinho, vezes 2 alelos azinho, então teremos 40 alelos azinho. Aqui 20 vezes 2, eu tenho 40 aqui. Mais 160 indivíduos azão-azinho. 160 indivíduos azão-azinho eu tenho aqui. Logo eu tenho 200 alelos azinho em 1000 alelos. Logo, a frequência do alelo azinho é 0,2 ou 20%. Então, note que a frequência do azão é 80% e a frequência do alelo azinho 20%. Ou temos azão ou temos azinho. Então, a gente pode fazer aqui uma pequena equação para essa frequência de alelos, que seria assim, P mais Q, que seria igual a 1. Onde P aqui seria a frequência do alelo dominante e Q seria a frequência do alelo recessivo.
Então, a frequência dos alelos em uma população, elas tendem a ser constante em determinadas condições. Que condições seriam essas? Pela ausência de fatores evolutivos. O que seriam esses fatores evolutivos? Mutação, seleção natural, migração, deriva gênica, entre outros fatores. Condições, então, para uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, em 1908, o matemático inglês Godfrey Harold Hardy e o médico alemão Wilhelm Weinberg, eles demonstraram de forma independente, estudaram isso ao mesmo tempo aí, sem um saber do outro, que na ausência desses fatores evolutivos, a frequência dos alelos ela não muda ao longo das gerações. Essa conclusão ficou conhecida como a lei ou teorema de Hardy-Weinberg. Então, Hardy e Weinberg são dois cientistas. Eles calcularam o que aconteceria com a frequência de dois alelos, azão e azinho, por exemplo, ao longo das gerações. Mas para isso tinha que ter algumas condições. Então, esse equilíbrio de Hardy-Weinberg, ele seria o quê? Uma população teórica. Para que isso aconteça, nós temos que ter essas condições aí, esses fatores evolutivos, eles não podem ocorrer. E quais seriam aí essas condições? Primeiro, a população tem que ser uma população panmítica. O que é uma população panmítica, pessoal? É uma população em que os cruzamentos eles ocorrem ao acaso. Isso é, não há seleção sexual, não tem escolha. Todos os indivíduos que se encontram têm a mesma possibilidade de reprodução. Então não escolhe uma característica aí, ou melhor ou pior do que outra. A população tem que ser suficientemente grande, então tem que ser população grande. Não há uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg se ela for reduzida. Não há mutações, ou seja, não pode aparecer características novas. As características aqui que podem trazer benefícios ou podem trazer aí malefícios para a espécie. Não há migrações, ou seja, não tem um fluxo de genes aqui, não tem gene entrando ou gene saindo. E não há seleção natural. Todos os genótipos devem ter a mesma chance de sobrevivência ou reprodução. Então não há essa seleção natural. Então, voltando aí numa visualização de ensino médio, pessoal, esse tipo de questão aqui, as questões de genética de população, são questões assim, bastante previsíveis. Então quem faz uma faz todas. Então normalmente uma das perguntas é essa aqui, ó, quais são as condições para que a gente tenha uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Ou vai pedir isso aqui, ou para você calcular a frequência de genes, ou para você calcular a frequência genotípica. Galera, o que fala então o princípio de Hardy-Weinberg, que em uma população em equilíbrio genético, a proporção de genótipos para um dos locos com dois genes alelos é dado por essa equação aqui, ó. P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado, isso seria igual a 1. E por que ou como que a gente chegou aqui? Lembrando, pessoal, que essa equação aqui, ela só pode ser utilizada para você encontrar a frequência dos genótipos se a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então vamos lembrar que a gente chamou de P a frequência do alelo azão e nós chamamos de Q a frequência do alelo azinho. Não foi isso? E nós vimos que a frequência dos alelos dos genes era dada pela pequena equação P mais Q é igual a 1. Ou ainda A azão mais azinho é igual a 1. Então ou tem o alelo azão ou tem o alelo azinho.
Lembrando o seguinte, pessoal, que na hora da fecundação, aqui você herda um gameta do pai, você herda um gameta da mãe. Então, você tem um indivíduo que você pode herdar o asão do pai e o asão da mãe, o asão do pai e o asinho da mãe, mas você também pode herdar o asinho da mãe e o asão do pai. Ou você pode herdar o asinho dos dois. Então veja bem, nós temos duas possibilidades de asão-asinho. Ué, por quê? Porque você pode herdar novamente o asão do pai, o asinho da mãe, o asinho da mãe, o asinho do pai, o asão da mãe. É por isso que a gente chega então a essa equação, certo? Se P é igual à frequência de asão, logo P vezes P, ou P ao quadrado, me dá a frequência do genótipo asão-asão. Então, asão será igual a P ao quadrado. Certo? Eu tenho duas possibilidades de 2PQ. Certo? Então, de PQ, aliás. Então, 2PQ vai ser igual, né, a frequência de quem? A frequência de asão-asinho do heterozigoto. E eu posso herdar o asinho do pai, asinho da mãe. Q vezes Q, Q ao quadrado, me daria a frequência aqui de quem? Do asinho-asinho. Então, P ao quadrado me dá a frequência do genótipo dominante, asão-asão. 2PQ me dá a frequência do genótipo heterozigoto e Q ao quadrado do genótipo recessivo. Então aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui a frequência de Rzão é meio, a frequência de Rzinho é meio. Qual é a probabilidade de gerar um indivíduo, então, Rzão? Meio vezes meio igual a 0,25. Qual a possibilidade de gerar um indivíduo Rzinho? Meio vezes meio, 25. Então aqui a gente nota a frequência do Rzão é meio, a frequência do Rzinho é meio, certo? Então, frequência de Rzão é dada por P ao quadrado, que é igual a 0,5 ao quadrado, que nos dá 0,25. Está aqui, ó. Qual é a frequência do Rzinho? Te dá por 2PQ. 2 vezes 0,5 vezes 0,5, 0,25 com 0,25, que nos dá quanto aqui? Que vai dar meio. E a frequência de Rzinho é dada por Q ao quadrado. Logo, eu tenho aqui 0,5 ao quadrado, que é igual a 0,25. Então, tem aqui ó, a frequência do Rzão, do alelo Rzão, frequência do alelo Rzinho. Frequência do alelo Rzão é dada por P, do alelo Rzinho por Q. A frequência genotípica de Rzão é me dada por P ao quadrado, como a gente viu na equação. A frequência de Rzão Rzinho por 2PQ. Então, vamos ver em outra. E a frequência do Rzinho por Q ao quadrado, 0,25. Então, aqui agora supomos o seguinte. Que a frequência do Rzão agora é 0,6. A frequência do Rzinho é 0,4. Logo, a frequência de Rzão é igual a P ao quadrado. P ao quadrado aqui é 0,6 ao quadrado, que é igual a 0,36. Está aqui, ó.
Como é dado aí a frequência do Rzinho, Rzinho. Lembrando que é uma equação do princípio de Hardenberg, só se ela estiver nesse equilíbrio. É Q ao quadrado, que é igual a 0,4 ao quadrado, 0,16, que está aqui. E a frequência do Rzinho é me dado por 2pq, que é igual a 2 vezes 0,6 vezes 0,4, que me dá aqui 0,48. 0,36 com 0,16 com 0,48 me dá 1. Então, p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado é igual a 1. Onde p ao quadrado me dá a frequência do Rzão, 2pq me dá a frequência do Rzão, Rzinho, e q ao quadrado me dá a frequência do Rzinho, Rzinho. Então vamos lá, um segundo para ver se vocês entenderam a matéria. É isso aqui que vai cair na sua prova de vestibular nos concursos aí a nível de ensino médio, pessoal. Vai te perguntar quais são as condições para a gente ter uma população em equilíbrio de Hardenberg, ou te dar um problema para você calcular a frequência do genótipo do alelo dominante, a frequência do alelo recessivo, ou ainda a frequência dos genótipos. Azão, 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 azinho, azinho, azinho. Vamos ver se vocês entenderam com esse exercício. Todo mundo dá uma pausa aí e vão tentar fazer aqui o exercício. Ponto? Beleza, já voltamos. Então veja bem, a análise de 800 pessoas de uma localidade revelou que 728 eram sensíveis ao PTC e 72 eram insensíveis. Sabendo-se que a insensibilidade ao PTC é uma característica recessiva, logo o indivíduo izinho, ele é insensível. Indivíduos isão, ou isão, izinho são indivíduos sensíveis. Certo? Isso aqui então já mata a questão, ó. Então na letra A, qual a porcentagem de indivíduos izinho? Na letra B, a porcentagem de indivíduo isão. Na letra C, a porcentagem de isão, izinho, lembrando que izinho são indivíduos insensíveis. Quantos indivíduos insensíveis eu tenho? 72 em uma população de 800 pessoas. Então vamos ver como a gente resolve isso. A frequência de izinho é igual a Q ao quadrado. Vamos colocar aqui, ó. Frequência de izinho é igual a Q ao quadrado. É obtida dividindo-se a quantidade de indivíduos insensíveis, que são 72. O problema me deu esses dados aqui, certo? Pelo número total de indivíduos, 800. Logo, nós temos aqui, ó, Q ao quadrado é igual a 72, que são os indivíduos insensíveis, certo? Então, de onde veio esse 72, professor? Ele veio daqui. 800 o problema forneceu. Logo, 72 dividido por 800, nós temos 0,09 ou 9%. Certo? A frequência de izinho, que é Q, é obtida extraindo-se a raiz quadrada da frequência do homozigoto. Então, aqui ele está falando da frequência de izinho, que é Q. A raiz quadrada, né, que é o quadrado, é igual a raiz quadrada de 0,09, que é igual a 0,3. Então, o que seria esse 0,3 aqui? Esse 0,3 é a frequência de izinho. Lembrando que a gente falou que P mais Q é igual a 1. Você achando o izinho, normalmente, pessoal, no exercício, acha o izinho primeiro, certo? Porque o dominante pode ser isão ou izinho. Novamente, isso aqui só pode ser usado se essa população tiver em equilíbrio de Hardenberg. Então, nós temos aqui, ó, P mais Q,
que é igual a 1. Então, P mais 0,3 é igual a 1. Logo, P é igual a 0,7. Ok? Mas o problema tinha pedido o quê? A frequência de Izinho, Izinho, aqui está a resposta. Isso aqui para a gente ver como que a gente faz para achar o Izão, Izão e Izão, Izinho. Então vamos lá. Uma vez que P mais Q é igual a 1, a frequência do alelo dominante P é P igual a 1 menos Q, 1 menos 0,7, 1 menos 0,3, 0,7. A gente tinha achado ali então o P, certo? O P é 0,7. Logo, a frequência de Izão, Izão é P ao quadrado. Lembra? A frequência do alelo dominante aqui, Izão, Izão, é P ao quadrado. P ao quadrado é igual a 0,7 ao quadrado, que é igual a 0,49 ou 49%. Então, a frequência do Izão, Izão aqui é igual a 49%. E como que a gente acha que a frequência... E como achamos aqui a frequência genotípica de Izão, Izinho? Como que é calculada aqui a frequência de Izão, Izinho? Vocês lembram? Ela é dada por 2pq. Logo, a frequência de Izão, Izinho é igual a 2 vezes 0,7. 0,7 é a frequência do Izão, vezes 0,3, que te dá 0,42 ou 42%. Logo, a frequência de Izão, Izinho é 42%. A gente já tinha achado aqui a frequência de Izão, Izão, que é 0,49, e na letra A a gente tinha achado a frequência de Izinho, Izinho, 0,09. Então lembra que P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado tem que ser igual a 1. 0,09 com 0,49 com 42, 0,42 nos dá aí 1, ok? Então é isso, pessoal. Lembrando que nas provas de vestibulares aí, basicamente cai o quê? O que você tem que saber? Aquelas condições para uma população estar em equilíbrio de Hardenberg, certo? Calcular as frequências de azão, de azinho, e calcular ali as frequências quando ela está em equilíbrio, a população está em equilíbrio de Hardenberg, utilizando a equação de Hardenberg ali, né, que P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado, que é igual a 1, certo? Então valeu, pessoal, por hoje é só. Lembrando, refaça esses exercícios aí, que você nunca vai errar isso. Valeu, obrigado.